exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele do coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia! Celebra ao Senhor com as suas palmas, celebra ao Senhor com a sua voz, celebra ao Senhor com o seu coração. Aleluia! Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele do coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Então vem, igreja, vamos juntos adorar o Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. E nós te exaltamos, Jesus. Nós nos entregamos, Senhor, nas suas mãos nessa noite, Deus. Aleluia! 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 Toda língua vai confessar o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Aleluia! E toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. E toda língua vai confessar, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Aleluia! Vamos declarar, igreja. Tua face é como um leão, seus olhos como chamas de
fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Todos numa só voz. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Boa noite, queridos. Graça e paz seja com vocês. Hoje é o nosso primeiro culto no lar, sem estarmos todos de corpo presente, cada um, né, na sua casa devida, no seu ponto de culto. Então, hoje, por conta dos decretos que já foram passados para nós, por conta do agravo dessa pandemia, nós estamos hoje fazendo essa gravação para vocês, trazendo a palavra até aos vossos corações. Palavra essa que o Senhor direcionou a um dos nossos líderes do culto nos lares. De antemão, eu quero te dizer que, junto com os irmãos, eu faço parte da liderança do culto nos lares no bairro Mantiqueira, com os nossos anfitriões, a irmã Cristiane e o irmão Marcelo. Eu, junto com meu esposo, o André, nós lideramos o culto na casa e temos como nosso vice o jovem Danilo, que eu creio que os irmãos também já têm conhecimento da pessoa dele. O endereço da nossa irmã Cristiane, logo nós voltemos a reunirmos de novo em casa,
É Rua Geraldo Ilídio Teixeira, número 225, no bairro Mantiqueira, próximo à Escola Municipal Armando Ziller. E eu quero enfatizar com vocês, queridos, mediante ao agravo da pandemia que nós estamos hoje, a forma como nós estamos vivendo hoje, eu quero enfatizar com vocês a questão do cuidado uns aos outros. Isso é uma forma de amor, é uma demonstração de amor, quando nós cuidamos uns dos outros, né? Como dito sempre, usando a nossa máscara, usando o álcool em gel, né? Lavando sempre as nossas mãos. Sendo possível, mantendo sim o distanciamento. Eu gosto de dizer isso, leis dos homens, leis de Deus. Os homens só fazem leis porque o Senhor nos permite que façam, né? E como servos de Deus, filhos de Deus, amados do Pai, nós somos obedientes e devemos assim obedecer. Então eu quero enfatizar isso a você, cuide dos seus familiares, dos seus irmãos, orando uns pelos outros em todo o tempo, protegendo-nos uns aos outros em oração. Nós estamos com o mês de março, temos a lição que foi nos passada pelo nosso irmão Tiago, né? Nós estamos tendo a lição, a série no mês de março, com o tema Rompendo Limites. E hoje, 16 de março de 2021, o nosso tema hoje da série Rompendo Limites é perseverança. O objetivo dessa nossa lição de hoje é trazer à nossa memória a importância da perseverança na vida profissional, na caminhada cristã, na convivência, e a perseverança em cumprir os mandamentos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero que você no seu lar feche os seus olhos, aonde você estiver, dentro do ônibus, aonde você estiver ouvindo essa mensagem agora. Eu quero que você feche os seus olhos e façamos juntos uma oração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nessa hora, Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar aos corações dos seus filhos, ao coração dos teus amados, ó Pai. Aonde eles estiverem agora, Deus, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que os ouvidos possam estar abertos, Senhor, prontos a ouvir a Tua palavra, prontos a ouvir as Tuas verdades, ó Deus. Te peço nessa hora, Espírito Santo, que fale aos corações, toque aos corações, que o Senhor possa nessa hora abençoar cada vida, abençoar cada lar. Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, por todos os nossos irmãos presentes, ó Deus, assistindo essa live nesse momento, que o Senhor possa abençoá-los, concedendo a eles o desejo dos corações, ó Pai. Mas que, ó Deus, em primeiro lugar, seja feito sobre nós os desejos do seu coração. Que sobre nós estejam as tuas mãos, que sobre nós esteja a sua maravilhosa graça, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, eu te peço nessa hora, esteja conosco, comigo aqui, com eles em casa, com cada um, ó Deus, tocando vidas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Usa os nossos lábios, ó Deus, conforme a vontade e o desejo do seu coração. Fala com cada um de nós, fala conosco através da sua palavra. Nos fortaleça, Senhor, revigore as nossas forças, ó Deus, nessa noite. E que assim, Senhor, a sua palavra seja plantada, seja semeada, e que nos corações ela possa frutificar, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te pedir, queridos, que aí no seu lar, pegue a sua Bíblia, se já estiver com ela na mão, abra a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 7. E você que ainda não pegou a sua espada em suas mãos, ainda dá tempo de você buscá-la. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Queridos, os últimos capítulos aqui de 1 Crônicas nos fala sobre a transição do reinado de Davi para Salomão. E em específico, no versículo 7 de 1 Crônicas 28, 7, Deus dá a Davi, Deus fala com Davi estas palavras. Vamos ler de novo? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 7. Diz assim: E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos,
como até ao dia de hoje. Nossa lição, queridos, como eu disse antes, ela está falando sobre perseverança. Perseverar significa permanecer, perseverar significa insistir, perseverar significa não desistir, perseverar significa continuar. E Deus aqui está dizendo, Deus aqui ele está dando uma condição para Salomão, para que o reino de Salomão, o reinado de Salomão fosse estabelecido. O Senhor pede que ele permaneça. Estabelecerei o seu reino para sempre se perseverar. Perseverar é permanecer, perseverar é continuar. E aí o Senhor diz para Salomão, se ele permanecer, se ele continuar, se ele insistir, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos, em obediência e em fidelidade. Esta é a palavra que o Senhor dá a Salomão. Se ele perseverar, se ele insistir, se ele continuar obedecendo em fidelidade, o reino seria estabelecido, né? Perseverando, cumprindo os mandamentos do Senhor. Perseverar, continuar, não desistir. Abre comigo a sua Bíblia, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Você vai ouvir bastante a palavra perseverar, perseverança, perseverando, e eu creio que você vai entender que no tempo que nós estamos vivendo hoje, é isso que o Senhor quer de nós, que nós continuemos, que nós não olhemos para trás, mas que nós seguimos adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Queridos, os discípulos de Jesus, eles estavam ali todos juntos, né? Eles perseveravam na oração, aguardando que a promessa que Jesus os fez de receber o Espírito Santo se cumprisse sobre a vida deles. Eles receberiam o Espírito Santo, que lhes daria poder e ousadia para testemunhar do Senhor. E se nós continuarmos olhando, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, em diante, no primeiro versículo, você vai ver que está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos juntos. Se os irmãos lembrar, vão ver que o que o pastor Rafael lançou para a gente durante esse ano de 2021 é que estejamos todos juntos, mesmo pensamento, mesmo coração, mesmo foco, todos juntos. E decorrendo o versículo, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 46, mais uma vez você vai encontrar, está escrito assim: e perseverando unânimes todos os dias. Vamos lá comigo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Glória a Deus. O Senhor tem falado já há tempo sobre a perseverança aos nossos corações. Ele quer que nós continuemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Diz assim a palavra: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Perseverando juntos, sempre, obedecendo, servindo ao Senhor de coração. E a palavra diz, eles estavam juntos. Que nós possamos, nesse tempo, perseverar, mesmo que
na maioria das vezes não de corpo presente, mas que nós possamos perseverar juntos, unidos de corpo, de mente, alma, coração, em um só foco, mesmo que não estejamos juntos de corpo presente. Nós não sabemos daqui para frente como que vai ser, mas o Senhor, Ele quer de nós. Ele lança sobre nós essa palavra, perseverança, que nós possamos perseverar juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, perseverar sempre, continuar e não desistir. Glória a Deus. O nosso texto base para hoje é 1 Samuel capítulo 1, no versículo 12. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. É uma história já bem conhecida, um fato já bem conhecido. Ouvimos bastante falar sobre ela, né? E nós estaremos trazendo à nossa memória novamente essa história. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. A palavra diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. A nossa lição está escrito dessa forma: um dos significados de perseverança é encontrar força para não desistir. Ana teve muita perseverança e você pode se perguntar como que ela conseguiu. Como Ana conseguiu perseverar? De onde Ana tirou forças para não desistir? E aí, queridos, o próprio texto responde: perseverando em oração, perseverando ela em orar. A força para superar a tristeza de não ter um filho e ser vista como amaldiçoada não fez com que ela desistisse do seu sonho de ter um filho. E ela encontrou forças através de uma vida de oração. A atitude de Ana foi orar. Ana decidiu orar. Né? Como aqui está escrito, a força para superar a tristeza de não ter um filho e ser vista como amaldiçoada, Ana encontrou forças na oração. Ana teve a atitude de orar. Portanto, queridos, não desista dos seus sonhos, né? Dos seus projetos. Por mais difícil que pareça, faça como Ana. Por mais difícil que seja o tempo que nós estamos vivendo, faça como Ana. Às vezes falta força, sim, para nós estarmos orando, mas que não seja de palavras, mas em pensamento. Lance sobre os pés do Senhor, né, os teus sonhos, os teus desejos, e estando eles, segundo a vontade de Deus, o Senhor assim os concederá. Né? Nós percebemos aqui no versículo 12 que Ana perseverou em oração. E o que eu acho de interessante e observo em Ana é que um dos pontos fortes dela, creio eu, foi ser insistente. Né? Ela não desistiu, ela orou continuamente. Por quê? Porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha um anseio. Então, Ana não olhou os obstáculos, porque nós vemos na passagem que ela tinha alguém que ali, de uma forma simples, né, de uma forma objetiva no falar, implicava com ela, perturbava ela. E Ana decidiu, teve a atitude de não olhar para o que Penina fazia, mas focar no alvo, focar no sonho, naquilo que ela queria. Então, Ana foi para diante do Senhor e orou continuamente. Você pode ver no versículo 15, com a sua Bíblia aberta, você vai ver no versículo 15, diz assim a palavra: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Quando Eli olha para ela e a tem por embriagada. Ela diz, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Consegue entender o grau de clamor que Ana estava tendo diante do Senhor? O grau de perseverança na oração que Ana tinha no Senhor, estava tendo ali diante do Senhor, no desejo, no anseio de ter o sonho dela realizado. Você consegue imaginar como que foi o grau de intensidade da oração de Ana, a ponto do profeta Eli olhar para ela
e achar que ela estava bêbada. Falando no nosso popular, achar que ela tinha bebido todas, né? O grau de intensidade da oração de Ana, ele estava tão intenso, tão forte, que por fim, creio eu, que na quantidade de oração, no tempo que ela estava gastando, talvez não fosse uma oração de 10, 15, 5 minutos, mas um tempo grande, porque ela vinha orar diante do Senhor, ela vinha diante do Senhor em todo o tempo buscá-lo. Então eu creio que a oração estava muito intensa, era uma oração muito forte, era um clamor muito potente, e fez com que Eli olhasse para ela e achasse que ela estava bêbada. Porque Ana derramou a sua alma diante do Senhor, perante o Senhor. Ana perseverava orando para que um filho ela tivesse. E ela encontrou forças perseverando na oração. Ana foi paciente. Ana não desistiu, mesmo sendo perturbada, mesmo sendo incomodada por Penina. Ana não desistiu. Ana seguiu em frente e foi diante do Senhor. Portanto, queridos, persevere, continue, resista, não desista em meio ao que nós vivemos. Amém? E nós aprendemos, queridos, 3 lições com esse texto base que nós temos aqui da vida de Ana. Nós aprendemos 3 lições com ele. A primeira lição delas é a atitude de uma pessoa que persevera. A atitude de uma pessoa que persevera. Perseverança significa ter força. Perseverança é paciência para não desistir. Perseverança é continuar. Perseverança, queridos, é insistir. Não é parar, é insistir, é continuar. A Bíblia diz que perseverança melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé e traz recompensa. Quem persevera não desiste. Quem persevera insiste. Quem persevera não desiste quando enfrenta as dificuldades ou quando enfrenta provações. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. Livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 2 ao 4. Aleluia. Sejamos persistentes, insistentes, perseverantes no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim a palavra: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias situações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência para a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa algumas. Essa é a versão da Bíblia que eu estou lendo aqui. Deixa eu conferir para os irmãos para me ler. Para mim estar lendo certinho com vocês. É a João Ferreira de Almeida. E agora eu vou ler para vocês a versão que está na nossa lição. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Paciência, queridos, autocontrole, uma virtude do ser humano. Paciente, uma pessoa paciente é uma pessoa que suporta situações desagradáveis, lutas, batalhas, sem perder a calma ou a paz, porque ela sabe que a paz dela está em Cristo. O ato de ter paciência significa perseverança. A paciência, ela é uma virtude do Espírito Santo. Portanto, queridos, perseverança significa ter força e paciência para não desistir. Tiago diz aqui, quando vier as dificuldades, tiremos proveito delas. Os tempos difíceis, eles podem nos ensinar a perseverar mais em Deus. As situações, elas nos fazem ficar mais perto de Deus.
E sendo assim, nós observamos por Ana. Tinha Penina que a incomodava, mas ela foi para perto de Deus. Ela foi perseverar na oração. Que seja assim também conosco. Essa é a nossa primeira lição. A atitude de uma pessoa que persevera. Ao invés de você dar importância para os problemas, para a situação, ao invés de você se preocupar com o que nós estamos vivendo hoje, vamos para os pés do Senhor, buscar dele mais força, revigorar os nossos ânimos no Senhor, buscar dele mais graça para que nós possamos continuar prosseguindo. E a nossa segunda lição, queridos, que nós tiramos deste versículo é a atitude de uma pessoa que não persevera. Tem a que persevera, que foi Ana, e tem aquela que não persevera. Né? Nós podemos ver na parábola do semeador, a semente que cai no solo rochoso, pedregoso, representa a pessoa sem perseverança. De início ela recebe o evangelho com uma alegria, mas ela não tem raiz, ela não está firme no Senhor. Logo quando lhe vem alguma situação, logo quando a sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do evangelho e ela volta para a velha vida que ela tinha. Né? Existem pessoas que estão firmes no Senhor e não são abaladas por qualquer situação, mas existem aquelas a qual qualquer situação, qualquer problema consegue abalar e fazer com que a fé dela comece a diminuir. Mateus capítulo, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Mateus capítulo 13, 20 e 21, os versículos, para que seja mais de fácil entendimento para você. Mateus 13, 20, diz assim: o que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O solo representa o coração. E a semente é representada pela palavra. Palavra que tem o poder de mudar, palavra que tem o poder de restaurar, palavra que tem o poder de transformar. Né? Tudo na nossa caminhada cristã é uma questão de escolha e posicionamento. A palavra de Deus ela é lançada sobre os nossos corações nos domingos, nas quartas, nas sextas, dentro de casa nós pegamos a palavra do Senhor, nós lemos. Então, a todo tempo, se esse é o seu caso, a todo tempo o Senhor está lançando a palavra dele sobre as nossas vidas. O nosso coração representa o solo. Que nós possamos permitir que essa palavra adentre o nosso coração e ela se enraize, ela se fixe no nosso coração. Né? Como Ana escolheu ir diante de Deus, orar e clamar. Tudo na nossa vida é questão de posicionamento. Eu me posiciono em nome de Jesus a permanecer e a perseverar diante dele. Mesmo em meio ao que nós estamos vivendo, o Senhor lança a palavra e a palavra do Senhor ela tem germinado e tem brotado e crescido, frutificado em meu coração. Né? Ana escolheu ir diante de Deus, orar e clamar. Ana não escolheu brigar ou dar ouvidos às implicâncias de Penina. Né? Ana foi para diante do Senhor fazer a sua oração. Queridos, nós estamos vivendo hoje tempos turbulentos, muitas situações, muitas mortes, né? Muitos doentes. Então nós vivemos hoje tempos turbulentos e estes tempos, o que nós estamos vivendo hoje, tem feito com que muitas pessoas percam a estabilidade. Foi lançado sobre elas a palavra do Senhor. Elas têm conhecimento, muitos não, muitos sim, têm o conhecimento da palavra do Senhor, lançado no coração. Só que elas temem e escolhem pelo desespero, talvez, viver de outra forma, por desobediência, talvez, viver de outra forma, né? São escolhas. Então, nós estamos vivendo hoje tempos turbulentos e esses tempos têm feito com que pessoas se desestabilizem. Né? É como um avião no céu. Vou dar esse exemplo para você. Ele no ar, ele tem certos tipos de problema que talvez a aeronave possa cair
ou apenas se desestabilizar? Qual que é a atitude que o piloto tem? Ele tem que ter paciência, ele tem que ter calma em controlar o que aconteceu, em controlar, em saber o que foi que aconteceu, o ocorrido, para que ele possa estabilizar a nave no ar, sem permitir que ela caia, né? Assim somos nós. Nós podemos cair, perder a calma, perder a paciência ou até mesmo se desesperar. Mas nós precisamos assumir o controle e perseverar, continuar. Em todo tempo buscar do Senhor, do Espírito Santo, o fruto para a nossa vida, a paciência, né? Para nós continuarmos e não desistirmos. Portanto, queridos, eu deixo para você um conselho: deem ouvidos à voz do Senhor, né? Deem ouvidos à voz do nosso Deus. Seja o seu coração um solo fértil onde a palavra vai entrar e ela vai germinar, ela vai frutificar, vai dar frutos. Portanto, persevere. O Senhor tem falado aos nossos corações sobre isso, para que nós não venhamos desistir, né? Ele tem falado para que nós possamos continuar, para que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Durante esse tempo nosso de culto nos lares, as nossas lições têm falado muito sobre paz, sobre coragem, sobre força, né? Sobre não desanimar. E nós precisamos dar ouvido a tudo que o Senhor já tem plantado sobre o nosso coração. Já foi lançado a semente sobre o nosso coração. Agora é hora de comer o fruto, né, da palavra do Senhor, se alimentar, se fortalecer, se revigorar nele e continuar, perseverar. Portanto, queridos, persevere no Senhor Jesus. Glória a Deus. E, queridos, nós temos aqui também a nossa terceira lição que nós tiramos, né, desse versículo. Primeiro, o posicionamento, quem se posiciona, né, a atitude da pessoa que persevera. Em segundo, a atitude da pessoa que não persevera. E em terceiro, nós temos o posicionamento de Ana diante de Eli. Nós aprendemos com Ana outra lição. Observa para você ver. O que nós aprendemos com Ana? Nós aprendemos como as pessoas nos veem e como elas nos definem. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Lembra da intensidade da oração de Ana? Lembra no início aqui que eu expus para vocês que talvez a oração de Ana, a forma, o clamor de Ana estava tão intenso, talvez o tempo que ela estava orando já tinha sido tão longo, que fez com que Eli olhasse para ela e a tivesse por embriagada. Eli a viu com os olhos carnais e imaginou que ela tivesse embriagada. Mas aqui, queridos, o que nós aprendemos é: Eli via Ana como uma mulher embriagada, olhos humanos. Deus via Ana como uma mulher que clamava. Por isso, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência. O Senhor contempla, ele tem o poder de ver o nosso coração. O homem vê a aparência. Deus contempla e vê a intensidade, a entrega. Deus viu a perseverança de Ana em orar. E eu creio que é isso que o Senhor quer ver nas nossas vidas também. A nossa entrega total, a nossa intensidade no clamor, o nosso voltar para os pés do Senhor, estar diante do Senhor, sem se preocupar com o que o mundo está dizendo, com o que está acontecendo no mundo, sem se preocupar com os decretos dos nossos governantes. O Senhor quer-nos de volta diante dele, perseverando em oração, na busca incessante ao nosso Deus. Então, Eli via Ana embriagada. Deus viu a intensidade do coração dela. Seja intenso diante do Senhor. Seja insistente diante do Senhor. Seja persistente diante do Senhor. Persevere buscando o nosso Deus. Amém? Aleluia. O homem vê a aparência. Deus contempla e vê o nosso coração.
E a conclusão, queridos, aqui da nossa lição, né, diz assim: a perseverança cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, é claro que não. Mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé ela é provada. Em meio às nossas lutas e guerras, nós nos aproximamos mais de Deus. Por que que isso acontece? Porque enquanto nós estamos bem, estamos livres de situações, de problemas, a tendência do ser humano é se distanciar e viver aquele momento bom que ele está tendo. Mas quando nós passamos por provas, quando nós passamos por lutas, nós oramos mais, nós clamamos mais, a intensidade do nosso clamor ela é muito mais forte do que nós podemos imaginar, né? Portanto, Deus permite a nós o sofrimento. O nosso Deus não é mau, Ele é justo, Ele não é mau. Então, Ele nos permite passar por isso, né? Para que nós possamos crescer. Somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé é provada, né? Isso é uma realidade. Em meio às nossas lutas e guerras, nós nos aproximamos mais de Deus, nos tornamos mais íntimos de Deus. E aí nos fortalecemos cada vez mais nele, no Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 2, Romanos, abre aí comigo na sua Bíblia e acompanhe. Romanos, capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, tribulação, eu grifei aqui no texto, tribulação, todo tipo de provação que pode existir, todo tipo de provação que pode nos acontecer, isso é uma tribulação, seja ela material, física, é uma tribulação. Mas nós temos em nós a graça de Deus nos capacitando a buscá-lo cada vez mais perseverantes, né? Tenha perseverança. Querido, chame a atenção de Deus para a sua vida através das atitudes, da sua atitude, né? Ana foi para os pés do Senhor. A atitude de Ana foi se importar com o que ela queria do Senhor. E ela foi para os pés do Senhor. Então tenha a mesma atitude de Ana. Não se importe com as lutas, não se importe com os problemas, não tenha medo do que nós estamos vivendo. Apenas vá para diante do Senhor, que Ele tem nos chamado a isso. Tome essa atitude de vir para o Senhor. Persevere no Senhor, buscando do Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na intimidade com Deus. Ganhem tempo diante de Deus, como Ana fez, né? Sejam pacientes e perseverantes no Senhor. Insistam, resistam, persistam, continue no Senhor. No mais, queridos, para finalizar a nossa lição, falando sobre perseverança, né? Uma palavra que está gravada em meu coração durante esses dias todos que nós temos vivido em virtude da pandemia, né? Em virtude do agravo dessa pandemia. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Palavra do Senhor para os nossos corações. E aí eu continuo. Abre comigo a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20.
Nós estávamos lá, é só voltarmos um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Não seremos abandonados até que se cumpra, querido, sobre a nossa vida os desejos, o sonho de Deus, até que se cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor planejou para que nós façamos, né? O Senhor estará conosco em todo o tempo. Aleluia. Portanto, queridos, não se impressione com o que estamos vivendo, né? Com o tamanho das batalhas, com o tempo que nós estamos vivendo. Não fiquem com medo, não se apavore. O medo, ele pode parar você. Nós já estudamos também sobre o medo nas nossas lições de culto nos lares, né? Portanto, o medo, ele pode parar-nos, né? Esse abre e fecha de comércio, de lojas, de tudo, esse abre e fecha de cidades, né? Tudo agora vai fechar, tudo agora vai abrir, vamos deixar fluir um pouco mais, não vamos prender. Isso tudo causa em nós uma pressão muito grande. Vamos ou não vamos, caminhamos ou não caminhamos, né? Mas o Senhor quer que nós sejamos perseverantes, que nós continuemos orando, jejuando, né, mantendo a direção que o Senhor já nos deu, que é caminhar em frente, sigam em frente, né? Nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso estatuto, tá? Os mandamentos do Senhor estão aqui dentro para nós, então que nós possamos continuar perseverando no Senhor, seguindo firmes nas palavras que o nosso Abba já nos deixou, que o nosso Pai já nos deixou. E para encerrar a nossa lição de hoje, eu quero deixar para você, para a sua vida, Mateus no capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, no versículo 13. Que diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós possamos continuar, porque essa é a palavra do Senhor. Mesmo em meio ao que nós vivemos, o Senhor nos chama a perseverar, o Senhor nos chama a continuar, o Senhor nos chama a insistir, a persistir e a resistir, porque Ele está conosco. Né? Que nós possamos continuar no Senhor, que nós possamos buscar nele força, tomar a atitude de estar sempre diante do Senhor em oração, em jejum, não sendo possível estarmos todos, né, igreja de Deus, igreja de Cristo, não sendo possível estarmos todos dentro do templo, mas nós estaremos todos juntos, como a palavra diz em Atos dos Apóstolos, todos juntos unanimemente, em oração, buscando o nosso Deus, buscando dele a solução, buscando dele a direção, tanto que o Senhor nos fale através dos seus profetas, quanto o Senhor nos fale através da sua palavra. Mas a ordem do Senhor, o desejo do Senhor é persevere, queridos, né, que nós possamos seguir adiante, porque a palavra dele mesmo diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sejamos nós salvos pelo Senhor, porque nós, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida força, graça, as misericórdias do Senhor sobre você, as mãos onipotentes de Deus sobre você, para que você consiga perseverar e juntos nós entrarmos nos portais celestes diante do nosso Pai. Amém? Feche os seus olhos na sua casa, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra, que nós possamos ser perseverantes em todo o tempo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos por todo o tempo, Senhor. O Senhor está chamando a nossa atenção, chamando, Senhor, para que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos voltar para o Senhor, que nós possamos estar no Senhor. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado por nos trazer palavras, Senhor, de ânimo. Obrigado, Senhor, por nos trazer palavras de fortificação. Pai, aqui estamos nós, ó Deus,
entregando as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, continue conosco como sempre, continue falando aos nossos corações, continue trazendo palavras aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos encontrar sempre força no Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por esse culto, ó Deus, mesmo sendo, Pai, em corpo distante, mas nós sabemos que nós estamos juntos no Senhor em espírito. Graças nós te damos em todo o tempo, graças nós te damos, ó Deus, em todo o tempo. Somos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar lançando, de poder estar semeando a sua palavra. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, por essas horas, esses minutos, muito obrigado, ó Deus, pelo dia que nós amanhecemos hoje. Obrigado pelo ar de vida do Senhor que está sobre nós. Obrigada pela força. Obrigada, Senhor, por estar nos chamando de volta à tua presença, a perseverar no Senhor. Assim sendo, Deus, muito obrigada mais uma vez, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que Ele estenda as mãos sobre você, que o rosto dele esteja olhando por vocês. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou
Cada dia vou viver